Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância e eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de Teoria do Currículo e Projeto Político-Pedagógico. Vou iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, olhos pretos. Estou com um vestido azul com estampa de corações brancos, tenho 1,65 m, 42 anos e estou em pé aqui no estúdio. À minha frente tem um púlpito de acrílico, à minha direita a nossa tela interativa e ao fundo a plotagem dos estúdios em tons verde, branco e cinza. E o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Bom, nesse episódio nós vamos falar sobre tipos do currículo. Existem várias classificações, então a gente tem teorias do currículo, dimensões do currículo, perspectivas do currículo, teorias e tipos do currículo. O estudo sobre o currículo é bastante vasto e bastante pormenorizado. Vários autores se dedicaram a pesquisar a estrutura do currículo, as funções do currículo e os tipos do currículo, que é o tema do nosso episódio. Nesse nosso episódio sobre os tipos de currículo, a gente vai conhecer e vai saber quais são esses tipos e como eles são usados na nossa realidade. Vamos ver as nossas intenções. Então, nossas intenções é discutir as razões políticas e culturais nas formas como o currículo é proposto e implementado, analisar as conexões entre conhecimento, ensino e poder no campo da educação, entendendo o currículo como um produto da política e de grupos de interesse. Portanto, o currículo, ele é o quê? Quando o Miguel Arroyo traz no seu livro Currículo, Território em Disputa, ele discute justamente essas relações de poder. Quem escolhe o que vai ser posto no currículo? Quem decidiu o currículo da educação básica? Quem decidiu o currículo da educação profissional? Quem estabelece aqueles rol de conteúdos? Quem colocou se é organizado por competências e por habilidades? Então, a depender de quem foram essas pessoas que escolheram, que decidiram sobre o currículo, eu tenho essas relações de poder. Então, vai para o currículo aquilo que um determinado grupo de pessoas, uma determinada camada da sociedade, entende que é aceitável a gente conhecer, a gente saber. Quando a gente olha para os livros didáticos do Brasil, a gente vê que ali até por volta de 2000, nós tínhamos um tipo de livro didático que praticamente não tratava da história e da cultura afro-brasileira, indígena, das diferentes manifestações culturais que compõem a nossa população, a diversidade da nossa população. E tinha um motivo, uma razão desses elementos não estarem postos no nosso currículo, nem no nosso livro didático, que é um instrumento que a gente utiliza para materializar o trabalho do currículo. E aí é justamente esse entender, essa concepção de que o currículo ele é um instrumento ideológico, porque o que é selecionado para ser ensinado e aprendido na escola é feito por um determinado grupo. Só a partir dessa concepção é que a gente pode transformar as escolhas do currículo e transformar o que é colocado no nosso currículo. Houve algumas mudanças ao longo dessa história, especialmente com a inclusão em 2003 da História e Cultura Afro e da diversidade, e depois, por exemplo, outras inclusões como a língua brasileira de sinais, como a cultura indígena, como a diversidade e também a mudança com a BNCC. A partir da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a gente teve uma reestruturação do currículo. A primeira reestruturação do currículo veio com os parâmetros curriculares nacionais. Não sei se vocês lembram, mas era uma caixinha
com mais ou menos 12 livros, um de cada cor. A primeira, azul escuro, que era a introdução, e apresentava aí a organização do currículo, já não tanto a partir de conteúdos, como era antes da LDB, mas sim já com uma percepção de conhecimento da realidade. E aí depois veio a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, substituíram os parâmetros curriculares e essa base se organizou por meio de competências e habilidades. Então a gente teve esses marcos históricos do currículo, né, que a gente tem os parâmetros, a LDB de 93, a Lei 93/94 de 96, depois os parâmetros curriculares que aí vigoraram até por volta de 2012, e depois a gente teve a edição da BNCC, que houve a alteração da estrutura curricular por meio de competências e habilidades, não mais nem por áreas de conhecimento, não só por áreas de conhecimento, como eram os parâmetros, nem só por conteúdos, como estava previsto anteriormente. E aí é nessa perspectiva que a gente vai discutir razões políticas. De quem é interesse a gente ter os conteúdos ou as competências e habilidades lá no nosso currículo, né? O que se tem nesse currículo e de quem que é o interesse de que esses conteúdos estejam no currículo. Quando eu tenho um currículo que ele está organizado, por exemplo, que eu tenho a história e cultura afro, houve um movimento político e social dessas camadas ou dessa população ou dos representantes deles para a inclusão dessa temática, desses direitos e desses deveres no bojo do currículo. E é por isso que o Miguel Arroyo vai dizer que o currículo é um território em disputa. É sempre uma disputa de quem está ou de quem é afetado, ou de quem tem representação, que escolhe o que se coloca no currículo, que se escolhe que tipo de livro vai ser utilizado, que se escolhe que tipo de abordagens serão utilizadas, se vai se discutir gênero ou se não vai se discutir gênero na escola, se vai se discutir sexualidade ou não, como que se vai se discutir a biologia, como que vai se discutir a matemática, como elas serão abordadas em sala de aula. Tudo isso depende de quem está no poder e das relações de poder. Então, quando eu tenho um livro didático, por exemplo, que faz uma certa visão, apresenta uma certa visão sobre a determinada cultura, eu tenho um tipo de ideologia, eu tenho uma classe que tem interesse que aquilo seja apresentado daquela forma. Digamos que, então, por exemplo, no meu livro só tenha, não trate de produtos industrializados. Né? No meu livro didático, ele tem uma perspectiva aí de trabalhar com conteúdo, com alimentos que são produzidos na horta, que vêm de agricultura familiar, que não são tratados com agrotóxicos. Então, quem é que colocou esse tipo de abordagem, quem optou por esse tipo de abordagem ali no meu livro didático? E isso foi definido por uma questão política, por uma questão de poder. Ou se eu tenho naqueles meus materiais, no meu projeto político-pedagógico, se a escola trabalha com essa perspectiva, é porque um determinado grupo, né, por exemplo, alimentos muito industrializados, ou é porque um determinado grupo está intensificando essa abordagem, essa compreensão de que no currículo eu preciso trabalhar que as minhas crianças ou as pessoas que fazem parte daquela unidade escolar devem se alimentar com base nesse tipo de comida, nesse tipo de produto. Então é isso que esses autores, especialmente o Miguel Arroyo e o Sacristán, vão discutir sobre as relações de poder entre currículo. E quando se discutem essas relações de poder, a gente pode classificar o currículo em alguns tipos. Quais são? Bom, ele pode ser o currículo formal, o informal, o nulo, o real e o oculto. O Pablo Bez vai trazer essa distinção bastante assim didática, né? Então ele vai dizer aqui, ó, por exemplo, né, o currículo formal. Na página anterior ele vai dizer sobre o currículo formal. Nessas classificações eu tenho que o currículo formal é aquilo que foi posto.
é aquilo que está estruturado, por exemplo, na BNCC, que está colocado no projeto político-pedagógico como minha missão, como meus valores, como a organização do currículo. O currículo informal é aquele que ele não está colocado no plano de aula, ele não está colocado nas diretrizes, mas ele é trabalhado de modo... Ele é, por exemplo, trabalhado num projeto da escola, numa sequência didática, mas ele não está posto nas diretrizes, ele não está colocado nas diretrizes curriculares, ele não está no rol das competências e habilidades. Por exemplo, a tecnologia, ela está posta lá nos nossos, no 5º eixo da Base Nacional Comum Curricular, como um dos saberes a serem trabalhados na escola. Mas quando a gente fala de currículo informal, significa, por exemplo, que eu vou trabalhar algo que não está nesse rol de conteúdos. Vou trabalhar, por exemplo, nos jogos escolares, vou trabalhar a capoeira. A capoeira não está prevista como um jogo a ser, um jogo ou uma cultura a ser trabalhada na escola. Mas a minha escola pode optar por incluir esse elemento como uma teoria. Vamos lá ver se nosso carregou, né? Então, aqui, ó, informal. O que o Pablo Bez concebe dessa forma? Envolve as atividades extracurriculares, que são organizadas em volta do currículo formal, como sociedades de leitura, clubes esportivos, jogos e outros, como eu falei do exemplo da capoeira. Então, são coisas que não estão previstas ali na organização curricular, mas que a escola opta por trabalhar. Então, por exemplo, digamos, um tema da nossa realidade, então, por exemplo, as festividades juninas, ou aqui na nossa região, por exemplo, o Flor do Maracujá, ou algumas lendas e elementos da cultura da Amazônia. Então, esses temas que circundam a realidade são considerados como um tipo de currículo informal, a não ser que eles estejam prescritos no projeto político-pedagógico. Se ele estiver lá, ele vai ser um currículo formal. Aí a gente tem o currículo nulo. O currículo nulo foi muito trabalhado pelas perspectivas críticas, porque o currículo nulo, ele é um currículo que, assim, não há previsão de se ensinar na escola, então as instituições educacionais não ensinam, mas tem grande relevância, tanto quanto o currículo formal. Esse aspecto se liga ao potencial da imaginação, criatividade, intuição negligenciada pela instituição em detrimento do raciocínio lógico. Por exemplo, falam-se em questões intelectuais, mas não se pratica, não se prioriza o cognitivo. Então, o que é o currículo nulo? Eu vou falar de tecnologia, mas durante as aulas eu não vou usar a tecnologia. Vou falar que a tecnologia é importante, olha, é muito importante a gente ter acesso à tecnologia, a tecnologia transforma a realidade, mas, por exemplo, em nenhum momento da escola, durante todo o ano letivo, não houve, por exemplo, um projeto de robótica, ou o uso de um aplicativo, ou mesmo levar os alunos para o laboratório de informática. Então, é um currículo nulo. Ele está prescrito, ele está previsto ali, ele é formal, mas ele não está sendo vivenciado, ele não foi praticado pela escola. Então, os autores críticos, como o Michael Apple, eles vão discutir essa ideia do currículo nulo. Muitas vezes há previsão, mas não é praticado pela escola. Eu tenho o currículo real, que compreende o currículo que realmente é implantado e seguido e pode não apresentar fidelidade ao plano formal da escola. Então, está previsto lá na base comum curricular que eu tenho que trabalhar as análises químicas, da composição da água, por exemplo. E aí, na minha sala de aula, o que eu trabalho? Eu não trabalho essas análises, eu trabalho os tipos, as configurações da água, os estados da água, sólido, líquido, gasoso, etc. Agora tem novas classificações, inclusive. E aí eu não trabalho essas composições químicas, eu trabalho só os estados. Então, o currículo real é aquele que acontece na sala. A gente pode ter um exemplo do currículo real, aquele que geralmente é registrado no diário, ou aquele que a gente faz o relatório das atividades na educação infantil e no ensino fundamental, que é de fato aquilo que aconteceu em sala de aula, não só o que foi planejado, mas aquilo que foi trabalhado. E o currículo oculto, também a perspectiva, as teorias críticas vão abordar bastante o currículo
oculto, porque vão entender que é tudo aquilo que acontece, né, na cultura da escola, são práticas da escola, mas que não estão previstas, não estão prescritas. Aqui o Pablo traz o exemplo de, né, aqui, ó, né, como hábitos adquiridos pelos alunos e professores em função de atividades escolares, como obrigatoriedade de manter o silêncio, a cola dos alunos nas provas. Então, assim, manter silêncio. O que é o manter silêncio? Manter silêncio é um currículo oculto de autoritarismo, né, de que você não deve falar durante... Se a escola é um espaço de saber, de debate, de discussão, então todo mundo ter que ficar em silêncio é um currículo oculto. A gente não ensina a ficar em silêncio, mas a prática diária da escola, né? Menino, senta. Menino, sai do lugar. Olha, senta. Não levanta. E aí, essa prática, os autores chamam de currículo oculto. Então, essas classificações, elas servem para interpretar o currículo e para a gente ter maior consciência sobre que tipos de práticas a gente realiza a partir do que a gente define como currículo, do que a escola opta por trabalhar, do que a escola quer materializar na sua prática pedagógica. A prática pedagógica é a materialização do currículo. Currículo e prática pedagógica são praticamente indissociáveis. O que eu defino quando você está na perspectiva crítica, e pós-crítica, o que eu defino como currículo é o que eu realizo na minha prática pedagógica. Então, se eu defino no meu currículo que os alunos vão copiar do quadro, então qual que é a perspectiva do currículo? É a de reprodução. Qual que é a prática? Copiar do quadro. Se a perspectiva for os alunos desenvolverem o senso de participação social, qual que é a minha prática pedagógica? É espaços de discussão, espaços de debate. Então, a depender do meu currículo, eu tenho uma ou outra prática pedagógica. E os teóricos dividem essas práticas, quando elas se materializam, nesses tipos de currículos praticados. O formal, o informal, o nulo, o oculto e, né, o real, que é aquilo que a gente, de fato, pratica na sala de aula. Para a gente finalizar, lembrando que essas são as nossas referências, né, o Sacristã, Saberes e Incertezas sobre o Currículo, o Pablo Bes, Currículo e Desafios Contemporâneos, a Alice Lopes, Teorias do Currículo. Para encerrar, se você não sabe aonde você quer ir, qualquer caminho serve. Né? Como diz Alice, né? Como diz o gato, Alice no País das Maravilhas. Então, é preciso que você saiba onde você quer chegar. E o currículo é esse norte, onde que a gente quer chegar, para a gente definir o caminho a ser trilhado. E é claro, aqui eu trouxe generalizações. Se você quiser saber de verdade, curiose e acesse as leituras indicadas aqui no material e no ambiente virtual. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.